sobrevivência da consciência após a morte é comum e existe em quase toda a história da humanidade. Muitas pesquisas científicas são conduzidas por décadas para embasar cientificamente esta questão. Dentre elas, destaca-se o trabalho do Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que recolheu dados sobre mais de 2.000 casos em todo o mundo que evidenciaram a reencarnação. No Sri Lanka, os resultados foram bem expressivos. Aqui no Brasil, o livro Reencarnação como Lei Biológica nos mostra o assunto sob vários aspectos no prisma científico. Como surgiu a ideia de escrever o livro Reencarnação como Lei Biológica? Bom, eu sou professor de fisiologia lá na Universidade de Santa Cecília, em Santos. E eu dou aula, entre outros cursos, para o curso de biologia. E numa das aulas, no final de um semestre, a gente começou a discutir a questão da vida. O que é vida, se isso é ou não um consenso entre os biólogos. E a discussão ela foi muito produtiva. Eu saí de lá bastante estimulado a estudar e a pesquisar algumas respostas dentro da ciência estabelecida que pudessem confrontar ou concordar com algumas ideias que eu já tinha como espírita. E aí, desse estudo surgiu o Reencarnação como Lei Biológica. Existe mesmo a memória genética? A memória genética, ela existe, mas não da maneira como se acreditava um tempo atrás. Existem alguns estudos bastante interessantes realizados com planárias. Planárias são organismos bem simples, bem pequenininhos e que têm uma genética bastante simples também. E estudos com esses animais mostraram que eles conseguem registrar alguma memória das suas experiências no RNA, né? E esse RNA ele é transmitido de um indivíduo para o outro, para os seus descendentes, e junto com esse RNA vem a memória genética. Mas essa memória é uma memória simples, não é uma memória complexa. Ela não consegue explicar comportamentos complexos como o comportamento humano, por exemplo. Os espíritos superiores atuam nas mutações genéticas? Olha, não só os superiores, como os inferiores também. Qualquer espírito, quando ele organiza o seu corpo físico, ele está influenciando geneticamente esse corpo físico. Então, a reencarnação ela ocorre nesse sentido. Em primeiro lugar, você tem uma inteligência, essa inteligência se afiniza por determinada condição genética, que é pré-estabelecida no processo encarnatório, né, ainda no plano espiritual, e no momento em que ocorre a fecundação, inicia-se esse processo reencarnatório em que a inteligência vai influenciando a evolução daquela célula, que inicialmente é o zigoto, né, que depois se desenvolve no embrião, no feto, na criança e no indivíduo adulto, né. O material genético que é fornecido pela mãe e pelo pai, no momento em que ele começa a sua multiplicação, ele pode sofrer e sofre normalmente influência da inteligência que está reencarnando, né? O trabalho do Dr. Ian Stevenson mostra um caso bastante interessante de uma criança filha de 2 indoneses, né? E que nasceu loira de olho azul. E geneticamente foi feito o estudo genético e era realmente filho, né, pelo teste de DNA, aquela criança era filha daquele casal, que tinha os olhos puxados e eram morenos, e ele loiro de olho azul. Essa criança, ela se lembrava de ser a reencarnação de um piloto inglês que caiu lá naquele lugar na Segunda Guerra Mundial. Então você veja o grau que chegou a interferência, né, do espírito na formação do corpo físico. Por favor, eu gostaria de saber se todas as doenças genéticas que existem possuem alguma ascendência espiritual. Bom, são muitas doenças genéticas, né, e cada vez se descobre um componente genético para doenças que antigamente a gente nem sabia que tinham um componente genético. Agora, ainda é muito controverso isso em termos da medicina estabelecida. Mas a gente tem uma convicção muito grande de que a influência do espírito é muito grande sobre a questão genética. Principalmente porque você tem o gene, mas para esse gene se manifestar ou não, vai depender da sua interferência como espírito.
Então, por exemplo, existem alguns oncogenes, que são genes que já estão identificados e que provocam tipos específicos de câncer. Quando esses genes foram descobertos, os médicos acharam que estavam a um passo de curar o câncer ou de entender definitivamente a doença. E quanto mais a gente avança no estudo dos oncogenes, a gente percebe que eles podem ou não provocar a doença. Essa manifestação, essa expressão gênica, que é o termo científico utilizado, vai ter uma dependência que ainda não é identificada pela ciência convencional, mas que nós, que temos já adotado o paradigma espiritualista, acreditamos que seja aí que entra a influência do espírito. Então, os genes seriam como se fossem comandos de um automóvel, e o espírito é quem dirige. Se ele pode virar para a direita, para a esquerda, por a primeira, a segunda, a terceira, mas se ele vai fazer isso ou não, depende da vontade dele. As doenças poderão um dia desaparecer com o avanço da engenharia genética? O avanço da engenharia genética não vai ser capaz de fazer desaparecer as doenças da espécie humana, mas a evolução do espírito fará desaparecer as doenças. As doenças, na verdade, elas são desequilíbrios da alma, que se manifestam fisicamente através, principalmente, um dos caminhos da genética. O que a gente sabe é que você, conseguindo manipular os genes, você conseguindo alterar os genes, conhecer a função específica de um gene ou de outro, você pode fazer o seguinte: você pode oferecer para o indivíduo uma chance de cura, você pode oferecer para ele um tratamento que vai facilitar para ele vencer determinado obstáculo físico ou determinada condição física, né? Mas é um tratamento que vai ter a mesma eficácia da alopatia, da homeopatia, de qualquer outro tratamento já conhecido até hoje, ou seja, é uma oportunização, uma chance que você está dando para o indivíduo. Se ele vai aproveitar ou não, aí já é um outro problema. Na reencarnação, o nosso passado pode alterar a nossa genética de alguma forma? Como? Olha, a reencarnação e a alteração genética, que é o que eu expliquei na pergunta anterior, está diretamente ligado à resposta dessa pergunta agora. Então, é assim, essa relação que a gente tem espírito-matéria é que faz com que a gente acrescente uma série de possibilidades, né, de capacidades do nosso espírito. No momento em que a gente desencarna, a gente deixa o corpo físico para trás, mas a gente leva com a gente essas experiências. No momento de uma nova encarnação, você vai produzir uma influência diferenciada sobre esse novo corpo que você está formando, daquela que você exerceu do seu corpo anterior. Então, é claro que a cada reencarnação, nós somos espíritos diferentes, e a cada oportunidade de constituir um novo corpo físico, a gente vai fazer isso também de maneira diferente. Então, para resumir, a resposta é sim. As nossas vidas passadas influenciam diretamente na constituição genética atual, no nosso corpo físico atual. As marcas da nascença são provas de que a reencarnação é uma lei biológica? Olha, o trabalho do Dr. Ian Stevenson, eu acho que ele é muito contundente, né? Infelizmente, ele desencarnou recentemente, agora em fevereiro de 2007, e ele desencarnou com uma repercussão muito tímida do que mereceria o trabalho dele, né? Eu acredito piamente que a metodologia científica que ele utilizou torna incontestável a reencarnação como lei biológica. É que entre a prova e a aceitação existe uma distância bastante grande e que nós começamos a percorrer agora. Um outro caso bastante interessante do Dr. Ian Stevenson é o caso do Semil. É um caso que ocorreu na Índia e o pai do Semil sonhou com um primo enquanto a esposa estava grávida, e o primo dizia para ele que ia reencarnar como filho dele. Tanto que ele colocou o mesmo nome do primo, ele pôs o nome no filho, Semil. Acontece que o menino nasceu e depois de um certo tempo começou a o menino dizer que era a reencarnação do primo. O Dr. Ian Stevenson foi, para estudar esse caso, um pouco cético, porque os casos em que o pai acredita, ou os pais acreditam que seja o filho a reencarnação de A ou de B, já tira muito a força, né, a validade do caso,
porque a criança pode estar sendo influenciada. Mas o Dr. Ian Stevenson teve a oportunidade de estudar as marcas de nascença do semil, e ele observou duas marcas importantes. A primeira delas era uma área de alopécia. A alopécia é uma área sem pelos, né? Como ele era homem, tinha barba, tinha uma área que não tinha pelos aqui no pescoço do lado direito. E uma outra marca aqui na região parietal, a mesma coisa, ausência de pelos. E o Dr. Ian Stevenson levantou o laudo necroscópico do primo que tinha se matado com um tiro. E o primo o primo do semil, do pai do semil, tinha colocado a arma exatamente nesse ponto, atirou, e o orifício de saída da bala era exatamente os dois pontos onde o semil tinha a marca de nascença. O estudo das posições anatômicas da marca eram coincidentes com os estudos feitos pelo legista quando examinou o corpo do primo. Então veja que você achar que isso pode ser uma coincidência, né, fica um pouco complicado. Na melhor das hipóteses, você pode dizer que a criança ou que o indivíduo desenvolveu essas marcas induzido pela possibilidade de ser a reencarnação do primo. Mas aí a gente tem dois problemas para superar a partir dessa hipótese. O primeiro, que as marcas são de nascença. Então a gente tem que admitir que a criança já estava influenciada intraútero, né? E a segunda é que a criança especificamente não sabia como o primo tinha morrido. Então, se nós formos olhar esse único caso com um olhar cético, com um olhar científico, a gente tem que obrigatoriamente levantar a reencarnação como uma hipótese científica válida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nessa nossa discussão de hoje sobre reencarnação como lei biológica e voltaremos a seguir com a segunda parte do nosso programa.